Olá, ouvinte da Rádio Vida Nova FM. Está começando mais um programa Hora da Família. Eu sou Joel Fernandes, sou assessor de comunicação da Diocese de Guanhães e coordenador diocesano da PASCOM. É uma alegria muito grande estar aqui com você neste sábado tão especial. E hoje eu quero também deixar um abraço para você que nos acompanha através do YouTube. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já aproveita para deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal da Rádio Vida Nova e também ativar o sininho das notificações para acompanhar nossos programas, transmissões e conteúdos especiais, tá bom? Hoje o nosso programa é muito especial, porque hoje vamos falar do 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais e vamos refletir sobre o tema Vozes que Evangelizam, Rostos que Acolhem, a missão da PASCOM em tempos digitais. Ao longo do programa de hoje, teremos a oportunidade de refletirmos juntos sobre a missão da Pastoral da Comunicação em nossa diocese e também sobre os desafios da evangelização no mundo digital. E abrindo este momento tão importante, recebemos agora uma participação muito especial do nosso bispo diocesano, Dom Otacílio Ferreira de Lacerda, que fará uma síntese da mensagem do Papa Leão XIV para o 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Programa Hora da Família, queridos ouvintes da Rádio Vida Nova, fomos agraciados na solenidade da Ascensão do Céu recentemente celebrada com a mensagem do Papa Leão XIV para o 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais. A mensagem do Papa tem como título Preservar vozes e rostos humanos, pois, de fato, os traços únicos e distintivos de cada pessoa são as vozes e os rostos, e manifestam a sua identidade irrepetível. São elementos constitutivos de cada encontro, afirma o Papa na introdução da bela mensagem. O rosto e a voz são sagrados e nos foram dados por Deus, que nos criou à sua imagem e semelhança, chamando-nos à vida com a palavra que Ele mesmo nos dirigiu, fazendo-se carne e vindo habitar entre nós, e podemos ainda escutá-la e vê-la diretamente. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 1 ao 3. Porque se deixou conhecer na voz e no rosto de Jesus, o Filho de Deus. Verdadeiramente somos criados à imagem e semelhança de Deus, para dialogar com Ele, e temos impresso em nós o seu amor. Afirmou o Papa, não somos uma espécie feita de algoritmos bioquímicos pré-definidos antecipadamente. Cada pessoa possui uma vocação insubstituível e irrepetível que emerge da vida e se manifesta precisamente na comunicação com os outros. Ao longo da mensagem, o Papa apresenta os aspectos positivos que nos trazem o bom uso da inteligência artificial, bem como também os aspectos que despertam preocupação e o necessário cuidado para que não percamos a nossa dignidade. Esta é a grande preocupação do Papa Leão XIV. Identidade e desígnio que Deus tem para cada pessoa e toda a humanidade. E ele dá alguns exemplos. A perda do pensamento crítico e criatividade em todos os âmbitos. A polarização e a manipulação emocional. A perda da criatividade, empatia e responsabilidade pessoal. A inteligência artificial faz parte do nosso cotidiano. No entanto, não podemos por ela ser dominados, tornando-nos consumidores passivos
de pensamentos não pensados, de produtos anônimos, sem autoria e sem amor. Estamos diante, de fato, de um grande desafio, que não é apenas tecnológico, mas antropológico, ou seja, é preciso preservar a humanidade diante de uma automação crescente. Veja a preocupação do Papa. Preservar a humanidade diante de uma automação crescente. E o desafio que nos espera não é impedir a inovação digital, mas sim orientá-la, estando conscientes do seu caráter ambivalente. Cabe a cada um de nós levantar a voz em defesa das pessoas para que estas ferramentas possam realmente ser integradas por nós como aliadas, de tal modo que não ocorra a substituição das relações humanas por interações artificiais, ou o crescimento da desinformação e a manipulação da realidade, a multiplicação de deepfakes, fraudes digitais, cyberbullying, bem como o uso indevido da voz, da imagem, como tem acontecido. Isto deve ser evitado, exorta e alerta o Papa. Em sua mensagem, ele nos exorta a uma necessária e possível aliança baseada em 3 pilares, que eu achei muito interessante sua mensagem. A responsabilidade, a cooperação e a educação. E ele vai desenvolver na mensagem esses 3 pilares, que ora apresento de modo muito breve. Primeiro, a responsabilidade, como expressão de honestidade, transparência, coragem, visão, dever de partilhar conhecimento, direito de ser informado, de tal modo que a responsabilidade é exigida de todos os criadores e desenvolvedores de modelos de IA, legisladores nacionais e reguladores supranacionais que têm a função de zelar pelo respeito da dignidade humana. Isso em relação à responsabilidade. Sobre a cooperação, o segundo pilar. Todos somos chamados a cooperar. E assim, afirmou o Papa, nenhum setor pode enfrentar sozinho o desafio de liderar a inovação digital e governar a inteligência artificial. Por isso é necessário criar mecanismos de salvaguarda. Todas as partes interessadas, desde a indústria tecnológica aos legisladores, das empresas de criação ao mundo acadêmico, dos artistas aos jornalistas e educadores, devem estar envolvidas na construção e na efetivação de uma cidadania digital consciente e responsável. O terceiro pilar, a educação. O Papa assim nos fala: é preciso aumentar as nossas capacidades pessoais de refletir criticamente, a avaliar a credibilidade das fontes e os possíveis interesses por trás da seleção das informações que nos chegam, compreender os mecanismos psicológicos que elas ativam, permitir às nossas famílias, comunidades e associações a elaboração de critérios práticos para uma cultura de comunicação mais saudável e responsável. Portanto, 3 pilares indispensáveis: a responsabilidade, a cooperação e a educação. Deste modo, é fundamental que favoreçamos, especialmente os jovens,
a aquisição da capacidade para o pensamento crítico e cresçam na liberdade de espírito, numa necessária literácia. Um conceito interessante que o Papa resgata. E o que é a literácia? Consiste na capacidade de ler, escrever, compreender e aplicar informações de forma funcional no dia a dia, mais do que apenas saber decodificar letras, que é a alfabetização. Trata-se de usar essas competências para aprender, comunicar-se e resolver problemas na sociedade. Finaliza sua mensagem a todos nós, exortando para que o rosto e a voz voltem a dizer à pessoa, resgatar sempre a importância do rosto e a voz de uma pessoa, insubstituível por qualquer algoritmo e pela inteligência artificial. Assim afirma o Papa. É necessário preservar o dom da comunicação como a mais profunda verdade do ser humano, para a qual também se deve orientar toda a inovação tecnológica. Não há nada, absolutamente nada, que possa substituir o rosto e a voz real, preservando a dignidade de cada pessoa e a necessária convivência fraterna nos mais diversos espaços. Finalizo convidando a você, querido ouvinte, se ainda não o fez, retomar a mensagem do Papa, aprofundá-la, sobretudo se você tiver um grupo, uma pastoral, acolher essa mensagem para que, como comunicadores sociais, de modo especial, favoreçamos a preservação dos sagrados valores da dignidade, da verdade, da liberdade, da fraternidade e da paz. Dom Otacílio, muito obrigado por suas palavras, por sua presença e também por seu incentivo constante ao trabalho da comunicação em nossa diocese. E aproveitando este momento, Dom Otacílio, eu gostaria de partilhar com o senhor e com todos os nossos ouvintes uma alegria muito especial da nossa PASCOM diocesana. Neste ano em que a diocese celebra seus 40 anos de instalação, a coordenação diocesana da PASCOM passa também por um importante momento de fortalecimento e organização. Inspirados pelo Diretório da Comunicação da Igreja no Brasil, o documento 99 da CNBB, definimos oficialmente a coordenação dos 4 eixos da PASCOM em nossa diocese: espiritualidade, formação, articulação e produção. A proposta é ampliar o apoio aos agentes da PASCOM, favorecer a proximidade com as paróquias, incentivar a formação e também permitir que nossas comunidades possam replicar esse modelo de acordo com suas realidades. E justamente neste programa é a primeira vez que toda a equipe da coordenação diocesana dos eixos da PASCOM participa unida de um mesmo trabalho. Por isso, Dom Otacílio, eu gostaria de pedir ao Senhor uma bênção especial para essa nova etapa da Pastoral da Comunicação em nossa Diocese de Guanhães, para todos os nossos agentes da PASCOM e para esta missão tão importante de evangelizar através da comunicação. Joel, você, como assessor diocesano da comunicação, tem prestado um serviço valioso, necessário, sobretudo considerando a mensagem do Papa Leão para o 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais, também considerando a sua primeira encíclica, recentemente dirigida a todo mundo. Sim, muito importante que a diocese, que toda a diocese, invista na comunicação, nos meios de comunicação social, para falarmos não somente para dentro de nossas igrejas, mas também para fora. O Papa Francisco também nos desafiava a não ficar trancafiados em nossa igreja, mas nos dirigirmos às periferias existenciais, ou, também dito de outra forma, a novos espaços que a igreja chama de areópagos,
que precisam da presença iluminadora de um cristão, da palavra de Deus, de uma mensagem de vida, de esperança. Nesse sentido, esta coordenação está iniciando, talvez a melhor palavra, agora mais do que nunca, vai desenvolver o trabalho, porque já existe o trabalho, mas como equipe assim constituída vai iniciar o trabalho. E só poderá realizar porque já existe um trabalho prévio. Então, que Deus abençoe, que Deus ilumine os coordenadores, que Deus ilumine também o nosso assessor, que Deus ilumine todo o nosso clero, seminaristas, agente pastoral, cristãos leigos e leigas, para que juntos somemos todos os esforços para comunicar a palavra que é o próprio Jesus, que se fez carne e habitou entre nós. E lembrando a mensagem do Papa, preservar vozes e rostos humanos. Precisamos muito, muito de utilizar a inteligência artificial para levar a palavra, uma boa mensagem libertadora à luz do Evangelho. Mas nada substitui a presença, o convívio, a proximidade. Bendito seja Deus por esta equipe. Contem sempre com as minhas orações, com meu apoio, meu incentivo, também econômico, como o nosso economato, a nossa coordenação diocesana de pastoral tem feito. Não estamos medindo esforços e recursos para que a nossa comunicação seja cada vez melhor. E é fundamental que nós tenhamos a bênção e a proteção divina. Que o Espírito Santo de Deus seja e é o grande protagonista da evangelização. Gosto sempre de dizer, PASCOM é importante, tudo na igreja é importante, mas nada sem o Espírito Santo. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Miguel Arcanjo, padroeiro de nossa diocese, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Dom Otacílio. Recebemos com alegria e gratidão a sua bênção. E eu quero dizer a você, ouvinte, que no final do nosso programa teremos ainda um momento muito especial de oração, conduzido pelo nosso bispo diocesano. Agora nós vamos para o intervalo musical e já estaremos de volta com mais uma parte do Hora da Família sobre o 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Não saia daí! Olá, ouvinte da Rádio Vida Nova FM. Eu sou Cássio Filho, faço parte da Pastoral da Comunicação, atuo na PASCOM da Paróquia São Miguel, em Guanhães, e sou vice-coordenador geral da PASCOM diocesana. É uma grande satisfação participar desse programa Hora da Família, refletindo sobre a mensagem do Papa Leão XIV para o 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Celebrar essa data é recordar que a comunicação faz parte da própria missão da Igreja. Desde o início, anunciar o Evangelho sempre significou comunicar esperança, verdade, misericórdia e encontro. A Pastoral da Comunicação, a nossa PASCOM, nasce justamente desse chamado. Ela não existe apenas para divulgar eventos ou administrar redes sociais. A PASCOM existe para ajudar a Igreja a comunicar Jesus Cristo em todos os ambientes e através de todos os meios possíveis. Por isso, a comunicação na Igreja é muito mais do que técnica. Ela é missão, serviço e testemunho. E neste ano, o Papa Leão XIV nos oferece uma mensagem extremamente atual e necessária. O Papa fala sobre os desafios trazidos pelas novas tecnologias e pela inteligência artificial, mas principalmente sobre a necessidade de preservarmos aquilo que há de mais humano na comunicação. Uma das reflexões mais fortes da carta é quando o Papa alerta para o perigo de confundirmos conexão com relacionamento verdadeiro.
Hoje estamos cercados de mensagens, notificações, vídeos e conteúdos o tempo inteiro. Nunca estivemos tão conectados tecnologicamente. Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas vivem a solidão, a ansiedade, a dificuldade de diálogo e até o isolamento emocional. O Papa nos lembra que nenhuma tecnologia pode substituir o valor de um encontro verdadeiro, de uma escuta sincera, de uma palavra dita com amor. Ele também faz um alerta muito importante sobre distorcer fatos. Vivemos um tempo em que imagens podem ser alteradas, vozes podem ser imitadas e informações falsas podem se espalhar rapidamente. Isso exige de todos nós muita responsabilidade. A PASCOM, diante desse cenário, tem uma missão ainda mais necessária: promover uma comunicação ética, humana e comprometida com a verdade. O Papa fala também sobre algo muito bonito. Ele recorda que o rosto e a voz são sinais da presença humana. São marcas da nossa identidade e da nossa dignidade. E preservar isso significa preservar o próprio valor da pessoa humana. Por isso, comunicar na igreja não é buscar aparência, vaidade ou protagonismo. É fazer com que Cristo apareça através da nossa comunicação. É permitir que nossas palavras aproximem as pessoas de Deus. É usar as tecnologias sem perder a sensibilidade humana. E isso vale para todos nós: padres, agentes de pastoral, comunicadores, famílias, jovens e comunidades. A PASCOM deve promover comunhão, e comunhão significa caminhar juntos, dialogar, ouvir, acolher e servir. Talvez esse seja um dos maiores desafios da comunicação hoje: comunicar sem ferir, informar sem manipular, evangelizar sem excluir, dialogar sem dividir. O Papa também nos lembra que precisamos educar as novas gerações para um uso consciente das tecnologias. Não basta saber usar ferramentas, é preciso saber usar o coração, a consciência e o discernimento. Neste 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais, somos convidados a refletir sobre que tipo de comunicação estamos construindo dentro das nossas casas, das nossas comunidades e também no ambiente digital. Que a nossa comunicação seja cada vez mais humana, mais verdadeira e mais inspirada no Evangelho. E que a PASCOM continue sendo uma pastoral que não comunica apenas notícias, mas comunica esperança, acolhimento e a presença amorosa de Deus no meio do povo. Caro ouvinte, até a próxima. Um abraço, fique com Deus. Ouvinte da Rádio Vida Nova FM, é bom estar em sua companhia. Eu sou Simone Mendanha, atuo na Pastoral Catequética, na PASCOM, Pastoral da Comunicação da Paróquia São Miguel e Almas, e agora estou coordenadora diocesana do eixo Articulação da PASCOM. Hoje, no programa Hora da Família, estamos refletindo sobre o 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais. O Papa Leão XIV nos traz uma mensagem muito atual e necessária, refletindo sobre os desafios da comunicação no mundo digital e sobre a importância de preservarmos os rostos e as vozes humanas em meio ao avanço das tecnologias e da inteligência artificial. E essa reflexão conversa profundamente com o eixo articulação da Pastoral da Comunicação. Quando nós falamos em articulação na PASCOM, estamos falando da missão de promover unidade, diálogo, participação e comunhão dentro da igreja. É o eixo que ajuda a aproximar pastorais, movimentos, comunidades, agentes e lideranças, para que a comunicação não seja isolada, mas verdadeiramente integrada à vida pastoral. E o Papa nos alerta para um risco muito presente em nosso tempo: o isolamento.
Mesmo estando hiperconectadas pelas redes sociais, muitas pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras, vivendo em bolhas, ouvindo apenas quem pensa igual e perdendo a capacidade do encontro verdadeiro. E isso acontece muito em nossas famílias, não é verdade? Nossos grupos, os grupos que nós participamos. Por isso a igreja nos chama a construir uma comunicação que una e não uma comunicação que divida. Esse é o desafio, o nosso convite. Seu movimento, sua pastoral, promove uma comunicação que une, que agrega. O eixo articulação tem exatamente essa missão: ajudar a criar pontes. Criar pontes entre pessoas, entre pastorais, pontes entre gerações, pontes entre a igreja e a sociedade. O documento 99, Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, da CNBB, nos lembra que a comunicação deve gerar comunhão. E comunhão exige escuta, acolhimento, participação e caminhada conjunta. Articular é perceber que ninguém evangeliza sozinho. Na PASCOM, isso significa trabalhar em sintonia com todas as pastorais, compreendendo as necessidades da comunidade e ajudando para que todos tenham voz, espaço e participação. E o Papa Leão também nos fala sobre a importância de preservarmos a autenticidade das relações humanas. E isso nos faz refletir que a comunicação da igreja não pode se tornar apenas técnica ou automática. Precisamos continuar cultivando o encontro humano, a proximidade e o cuidado com as pessoas. Porque a verdadeira comunicação acontece quando existe diálogo, quando existe escuta, quando existe abertura ao outro. Jesus também ensinou isso. Ele caminhava com as pessoas, sentava-se à mesa, ouvia, acolhia e criava comunhão. A comunicação de Cristo sempre gerava encontro. Por isso, quem atua no eixo articulação da PASCOM é chamado a ser instrumento dessa unidade dentro da igreja. E você, querido ouvinte, é chamado a ser esse instrumento no seu grupo, na sua pastoral, na sua comunidade. Quantas pessoas realizam os trabalhos, mesmo que lá no seu cantinho, mas ele é convidado também, chamado a ser esse instrumento de unidade. A pessoa da articulação é alguém que ajuda a conectar pessoas, como eu já disse, né? Pessoas, sonhos, ideias e projetos em favor da evangelização. É alguém que promove a participação e fortalece os vínculos da comunidade. Neste 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais, somos convidados a refletir. Pense aí comigo. Nossas palavras aproximam ou afastam? Nossas redes geram comunhão ou divisão? Nossa comunicação ajuda as pessoas a se sentirem parte da igreja? Que possamos usar todos os meios de comunicação para construir fraternidade, fortalecer os laços comunitários e testemunhar o amor de Deus. E que a PASCOM continue sendo, em nossas paróquias e comunidades, que você continue sendo, aí na sua comunidade, na sua paróquia, uma pastoral que comunica não apenas informações, mas, sobretudo, comunhão, esperança e unidade. Querido ouvinte, queridas famílias, que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Caros ouvintes da Rádio Vida Nova FM, eu sou Jalder, atuo na PASCOM da Paróquia São Sebastião, em Sabinópolis, e sou coordenador diocesano do eixo de formação da Pastoral da Comunicação. É uma alegria participar deste programa, Hora da Família, em sintonia com toda a igreja, que celebrou no dia 17 de maio o 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Em 2026, o Papa Leão XIV nos apresentou sua primeira carta para a data, uma mensagem muito profunda sobre os desafios da comunicação em tempos de inteligência artificial e de rápidas transformações digitais. O Papa nos convida a preservar os rostos
e as vozes humanas, recordando que a comunicação verdadeira nasce do encontro da escuta e da responsabilidade. As reflexões nos ajudam a compreender ainda mais a importância do eixo formação dentro da pastoral da comunicação. Vivemos em um tempo em que recebemos informações o tempo inteiro. Notícias, vídeos, opiniões, imagens e conteúdos chegam até nós em grande velocidade e muitas vezes sem reflexão, sem verificação e sem discernimento. Por isso, o Papa alerta para um grande perigo do nosso tempo. Perdemos a capacidade de pensar criticamente, de discernir a verdade e de usar a tecnologia com responsabilidade. É exatamente aí que entra a missão do eixo formação. A formação na PASCOM não é apenas aprender a mexer em equipamentos, programas ou redes sociais. Tudo isso é importante, mas formar comunicadores na igreja é, antes de tudo, ajudar as pessoas a compreender o sentimento humano, ético e evangelizador da comunicação. O documento 99 da CNBB nos lembra que a comunicação deve estar a serviço da vida, da verdade e da comunhão, e isso exige preparo. Precisamos formar agentes capazes de comunicar com consciência, sensibilidade e responsabilidade. O Papa também chama a atenção para a necessidade de educar, especialmente os jovens, para o uso saudável das tecnologias e da inteligência artificial. Ele fala da importância da chamada literácia digital, ou seja, da capacidade de compreender como funcionam os algoritmos, identificar manipulações, reconhecer informações falsas e proteger a dignidade humana no ambiente digital. E essa missão também é nossa. O eixo formação da PASCOM ajuda a igreja a preparar pessoas para comunicarem com ética, criatividade e espírito cristão. Formar é ensinar a usar a tecnologia sem perder a humanidade. É mostrar que comunicar não é simplesmente publicar algo, mas transmitir valores, promover o bem e construir comunhão. Jesus também formava seus discípulos na maneira de comunicar. Ele ensinava através da escuta, da convivência, da paciência e do testemunho. Antes de enviar os discípulos em missão, ele os preparou para anunciar a boa nova, com amor e verdade. Hoje, a PASCOM continua essa missão. Precisamos de comunicadores preparados tecnicamente, mas também espiritualmente e humanamente. Precisamos de pessoas capazes de usar as redes sociais para evangelizar, acolher, orientar e aproximar as pessoas de Deus. Neste 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais, somos convidados a refletir sobre a qualidade daquilo que consumimos e também daquilo que comunicamos. Que possamos crescer em sabedoria diante das tecnologias, que saibamos formar comunicadores comprometidos com a verdade e com a dignidade humana, e que a nossa comunicação continue sendo instrumento de evangelização, de esperança e de construção da paz. Ouvintes da Rádio Vida Nova FM, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Olá, ouvinte da Rádio Vida Nova FM. Eu sou Gleiciane Bárbara, atuo na PASCOM da Paróquia Nossa Senhora da Glória, em Divinolândia de Minas. Eu também faço parte da coordenação diocesana da PASCOM, sendo a coordenadora do eixo Produção. É uma alegria participar do programa Hora da Família, neste tempo em que a Igreja celebra o 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Neste ano, o Papa Leão XIV nos apresenta uma reflexão muito profunda sobre a comunicação no mundo atual, especialmente diante do crescimento das tecnologias digitais e da inteligência artificial. O tema central da mensagem
nos convida a preservar rostos e vozes humanas. E isso nos faz pensar muito sobre a missão da PASCOM, especialmente do eixo produção. Quando falamos em produção na pastoral da comunicação, muitas pessoas pensam apenas em fotos, vídeos, artes para redes sociais, transmissões ou textos. Tudo isso é importante, claro, mas a igreja nos ensina que produzir comunicação é muito mais do que simplesmente criar conteúdo. Produzir na perspectiva da evangelização é comunicar vida, verdade, acolhimento e esperança. O Papa nos alerta para um tempo em que as máquinas conseguem imitar vozes, criar imagens, produzir textos e até simular emoções humanas. E, diante disso, ele faz uma pergunta muito importante. Será que estamos preservando aquilo que há de mais humano em nossa comunicação? Essa pergunta toca profundamente o eixo produção da PASCOM, porque nós não produzimos apenas materiais. Nós ajudamos a construir pontes entre as pessoas e Deus. Cada fotografia de uma celebração, cada transmissão de uma missa, cada postagem, cada texto publicado no site da paróquia ou da diocese precisa carregar algo essencial: o rosto humano da igreja. A comunicação da igreja não pode ser fria, automática ou vazia. Ela precisa transmitir proximidade, verdade, sensibilidade e encontro. O documento 99 da CNBB lembra que a comunicação na igreja deve estar a serviço da comunhão. Isso significa que toda produção precisa nascer da escuta, da espiritualidade e do desejo sincero de evangelizar. Às vezes, podemos cair na tentação de querer apenas números, curtidas, visualizações, mas o Papa nos recorda que comunicar é tocar vida, é fazer com que alguém do outro lado da tela se sinta acolhido, lembrado, amado por Deus. E isso exige responsabilidade. O Papa também fala sobre os perigos da desinformação, das manipulações e das comunicações superficiais. Por isso, quem trabalha no eixo produção da PASCOM precisa ter um grande compromisso com a verdade, com a ética e com o cuidado com as pessoas. Produzir comunicação na igreja é uma missão. É entender que uma legenda pode evangelizar, que uma fotografia pode transmitir esperança, que um vídeo simples pode alcançar alguém que está sofrendo e precisando ouvir uma palavra de fé. A comunicação de Cristo sempre foi profundamente humana. Por isso, somos convidados a usar as tecnologias com sabedoria, sem perder aquilo que nos faz verdadeiramente humanos. Que nossas produções tenham técnica, mas também tenham alma. Que nossas redes sociais transmitam o Evangelho, mas também acolham as dores das pessoas. Que nossas câmeras, microfones e computadores sejam instrumentos de comunhão e não de vaidade. E que nunca nos esqueçamos, por trás de cada tela existe uma pessoa, uma família, uma história, um coração que ama a Deus. Que o Senhor abençoe todos os agentes da PASCOM, especialmente aqueles que atuam no eixo produção, para que continue comunicando com criatividade, responsabilidade e amor. Um grande abraço e até a próxima. Olá, amado ouvinte, amada ouvinte do programa Hora da Família, da Rádio Vida Nova FM. Eu sou o padre José Adriano Barbosa dos Santos, pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro do Pito, e fui convidado para coordenar o eixo de espiritualidade da PASCOM diocesana.
Hoje nós estamos refletindo nesse programa Vozes que Evangelizam, Rostos que Acolhem, a missão da PASCOM em tempos digitais. E lembrando a mensagem do Papa Leão na sua carta para o 60º Dia Mundial das Comunicações, preservar vozes e rostos humanos. A gente celebrou o 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais no domingo da Ascensão do Senhor. O Papa Leão XIV publicou uma mensagem muito profunda sobre a comunicação humana em tempos de inteligência artificial e de grandes transformações tecnológicas. E o Papa nos convida a preservar os rostos e as vozes humanas, recordando que comunicar é muito mais que simplesmente transmitir informações, é revelar presença, proximidade, revelar a própria humanidade do sujeito que comunica. E essa reflexão toca profundamente o eixo da espiritualidade, da pastoral da comunicação. Porque quando nós falamos em espiritualidade da PASCOM, falamos daquilo que sustenta toda a missão do comunicar cristão. Antes de qualquer técnica, antes de qualquer aparelho, antes das câmeras, antes dos microfones, mesmo das redes sociais ou das transmissões que são feitas, existe algo ali que é essencial e permanente no processo de comunicação, que é a experiência com Deus. Esse encontro com Deus, essa experiência com Deus, né, é que vai ser a tônica de toda a comunicação cristã. Porque a comunicação da igreja, ela nasce da espiritualidade. Sem espiritualidade, não existe uma comunicação eficaz. O trabalho da igreja, ele não acontece se não houver a espiritualidade. E o Papa nos alerta para um mundo cada vez mais acelerado, cada vez mais automatizado, e por isso, muitas vezes, superficial. Em meio a tantas vozes, ruídos, informações, existe o risco de perdermos a capacidade de escutar o nosso interior. Nós estamos tão atarefados, correndo tanto, no meio de tantos chamados, de tantos ruídos, de tantas vozes, que a gente perdeu o endereço da gente mesmo, né? O endereço do nosso silêncio, do encontro verdadeiro com o nosso eu profundo e por isso também com Deus e com os irmãos. Quando a gente esquece de buscar o nosso interior, nós passamos a procurar uma relação externa com Deus e por isso essa relação também fica superficial. E aí nós precisamos encontrar Deus em nós, primeiramente, e assim também nós procurarmos nos nossos irmãos e irmãs. E por isso, o eixo espiritualidade da PASCOM nos recorda que o comunicador católico, e podemos dizer até que todos nós católicos, né, batizados na igreja, somos comunicadores católicos. Né? Comunicador não é só aquela pessoa que está ali no rádio, né, ou que está ali na rede social, falando de algum tema. Todos nós somos comunicadores católicos, né? Mas existe, é claro, né, aqueles que vão se dedicar mais a isso através de uma pastoral, como, por exemplo, a PASCOM, Pastoral da Comunicação. Então, o comunicador católico, ele não pode apenas comunicar conteúdo. Então, ele precisa comunicar vida, comunicar fé, comunicar esperança. E isso é o testemunho. Essa comunicação da vida, da fé, da esperança,
é o testemunho que ele dá. Então, comunicar, o que é comunicar? É exatamente isso, testemunhar. É dizer para alguém que Jesus está presente, que Jesus existe, que Deus existe. E a gente diz não só com palavras, né, mas diz com as nossas obras. Então a nossa missão não é apenas falar de Deus, mas é permitir que Deus fale, que Deus se expresse através de nós. E isso, é claro, exige oração, exige discernimento, intimidade com o Senhor. O Papa Leão XIV fala também sobre a necessidade de preservarmos aquilo que nos faz humanos, aquilo que nos faz humanos. E nós sabemos que a espiritualidade cristã é justamente aquilo que humaniza o nosso coração, fortalece a sensibilidade, ensina a escutar e nos ajuda a enxergar também o outro como irmão e não como adversário. Jesus sempre comunicou a partir do amor e da proximidade. Ele não anunciava apenas palavras, ele transmitia presença, acolhimento, misericórdia, tudo isso com o seu jeito de falar, com o seu jeito de sorrir, com o seu jeito de tocar as pessoas. Por isso, quem trabalha na comunicação da igreja precisa cuidar também da própria vida espiritual. Sem esse cuidado da vida espiritual, a pessoa certamente não vai comunicar bem. Ele pode até falar bem e fazer as coisas bem tecnicamente, mas isso só não basta. É preciso comunicar a partir de uma experiência verdadeira com o Cristo. Existe aí um chamado para o Cristo, né? A espiritualidade da PASCOM nos ajuda a lembrar que cada postagem, cada fotografia, cada transmissão, cada mensagem evangelizadora deve nascer da oração e do sincero desejo de servir. Servir aquela comunidade que vai receber esta postagem, esta evangelização, esta transmissão. E no final de semana, a igreja viverá uma celebração muito especial esse final de semana, que é a solenidade da Santíssima Trindade. Celebrar a Trindade é contemplar o grande mistério do amor de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, vivendo em perfeita comunhão. Podemos dizer, em perfeita comunicação. O Pai se comunica através do Filho, o Filho revela o amor do Pai, e o Espírito Santo é que continua hoje unindo, iluminando e conduzindo a igreja. Então, portanto, a Trindade é comunhão perfeita, Comunicação perfeita, relacionamento, unidade no amor. Por isso, deixo uma motivação especial a todos os agentes da PASCOM, que nós possamos viver esta solenidade, renovando nossa espiritualidade, nossa vida de oração, nossa consciência de que comunicar na igreja é também participar da missão de Deus de gerar comunhão entre as pessoas. E a todos os ouvintes do Hora da Família, fica também convite, Participem da celebração da Santíssima Trindade nas suas comunidades, suas paróquias, contemplem esse mistério tão bonito da nossa fé e permitam que Deus renove os laços de amor, de unidade e paz, comunicação, verdadeira comunicação em suas famílias. Que o Pai nos abençoe, que o Filho nos conduza, que o Espírito Santo ilumine sempre nossa comunicação e nossa vida. Amém? Amém. Muito obrigado, Padre Zé Adriano. O senhor trouxe uma belíssima reflexão para o nosso programa. Da mesma forma, os demais coordenadores, o Cássio, Simone, Jalder e também a Bárbara. Vozes que evangelizam, rostos que acolhem. A missão da PASCOM em tempos digitais. O Papa Leão XIV acabou de publicar a sua primeira encíclica, Magnífica Humanidade, onde ele já inicia nos alertando que estamos diante de uma escolha: erguer uma nova Torre de Babel ou construir a cidade onde Deus e a humanidade habitam juntos.
Na sua carta encíclica, ele chama a atenção para a preservação da pessoa humana, suas capacidades e relacionamentos diante da inteligência artificial. Ele reconhece que a ferramenta é muito útil para a humanidade, mas ela não é neutra. Ela pode ser usada tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. E por isso, o Papa pede que ela seja desenvolvida, treinada e utilizada com ética. A encíclica do Papa Leão precisa ser lida, refletida, estudada com calma. Hoje eu não me atreverei a aprofundar nela, pois o nosso programa está chegando ao fim. Nosso bispo Dom Otacílio preparou uma oração inspirada por ela. A inteligência artificial a serviço da autêntica comunicação, preservar vozes e rostos humanos. Oremos. Ó Deus, vós que nos criastes à vossa imagem e semelhança, ajudai-nos a preservar a dignidade do rosto e da voz de cada pessoa com quem convivemos, dentro e fora da comunidade que participamos. Ajudai-nos para que jamais percamos a beleza do encontro humano, vivendo em espaços nos quais as relações sejam fundadas no amor, verdade, liberdade. Concedei-nos a vossa divina sabedoria para o correto uso das novas tecnologias e que a inteligência artificial seja instrumento do bem e jamais substitua a empatia e fragilize a liberdade humana. Iluminai-nos, para que nossa comunicação favoreça a cultura do encontro e da vida fraterna, colaborando no florescer do pensamento crítico, com a proteção dos mais frágeis e de toda forma de manipulação, dominação e mentira. Pai de ternura e bondade, firmai nossos passos nos passos do vosso Filho, que se fez palavra e veio morar entre nós, para nos comunicar com a vida e a voz, a palavra de vida plena e eterna. Na fidelidade à palavra do vosso Filho, a revelação do vosso rosto de misericórdia, ensinai-nos a educar e comunicar em todos os espaços, reais e virtuais, com responsabilidade como alegres cooperadores de esperança. Enfim, ó Deus, para que toda a inovação esteja a serviço da humanidade, sejam nossas palavras promotoras de paz e comunhão, e que nossa voz e nosso rosto revelem sempre a vossa presença com a assistência, ação e luz do vosso Santo Espírito. Amém. Amém! Ouvinte da Rádio Vida Nova, estamos encerrando o nosso programa Hora da Família de hoje. Eu me despeço, agradecendo à nossa equipe diocesana de coordenação da PASCOM, ao nosso bispo Dom Otacílio, a você que nos ouve e também ao assessor diocesano da Pastoral da Comunicação, o Padre Adão Soares, que vai encerrar o nosso episódio de hoje. A você que nos acompanha, um abraço, fica com Deus! Eu, Padre Adão, como assessor diocesano da PASCOM, envio uma mensagem a todos os agentes paroquiais da comunicação em nossa diocese. Quero incentivar e entusiasmar a todos a trabalhar com mais ardor missionário para que a comunicação em nossa diocese seja cada vez mais viva, mais interativa e construtora de laços entre todas as pastorais de nossa diocese em seus 40 anos de caminhada. Hoje, refletimos sobre a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, preservar vozes e rostos humanos. Que todos os membros da PASCOM, em todas as paróquias, sejam sempre anunciadores da Boa Nova pelos meios de comunicação social,
traduzindo para os dias de hoje as palavras e ações do Cristo, o comunicador do Pai. Gostaria de destacar um trecho da palavra do Papa em sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações. Ouça o que o Papa diz. É necessário que o rosto e a voz voltem a dizer à pessoa. É necessário preservar o dom da comunicação como a mais profunda verdade do ser humano, para a qual também se deve orientar toda a inovação tecnológica. Esta é a palavra do Papa em sua carta. Para comunicarmos bem a verdade do Evangelho, precisamos apresentar um rosto que seja a imagem de Deus e uma voz que transmita a palavra carregada de boas obras, de testemunho e de amor, vivido nas mais variadas atitudes do dia a dia. Precisamos usar os meios que nos são disponíveis para que a mensagem da salvação chegue mais longe, atinja e transforme todos os corações. Que nossa presença como comunicadores da Boa Nova construa relações verdadeiras, afetuosas e fraternas na convivência e partilha da vida. Que você, agente da PASCOM, procure promover a comunicação em sua comunidade para integrar a todos na mesma missão. Por fim, gostaria de pedir a Deus, nosso Pai, uma bênção para todos. Ó Deus, nosso Pai, lançai a vossa bênção sobre todos os agentes pastorais de nossa diocese e sobre todos os ouvintes neste tempo em que somos chamados a espalhar a boa nova por todos os cantos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, que constantemente realiza maravilhas, iluminai o nosso espírito, a fim de que o conheçamos plenamente e trabalhemos com constância para a dilatação da verdade e da paz. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.